Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Mas antes vamos cumprimentar nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Vamos então aos objetivos? Vamos ler um fragmento de um artigo de opinião, localizar as informações explícitas, ou seja, expostas no texto, e implícitas, que nós temos que deduzir, interpretar. Inferir, ou seja, deduzir o sentido das palavras ou expressões. Você costuma verificar a veracidade das informações recebidas nas redes sociais? Ou seja, a verdade? Você já ouviu falar em fake news? Sabe o que é? Pesquisa o significado de palavras e expressões que aparecem nos textos? Vamos ao trecho de um artigo. Das fake news ao fenômeno slow news. Atividade 1. Vamos então para a primeira atividade. Das fake news ao fenômeno slow news, por Carlos Castilho, em 14 de 1 de 2017, na edição 930. Observe as informações que você possui e responda. Qual é a possível área de conhecimento desse autor? Olha só, falando das fake news, slow news, qual será a área de conhecimento desse autor? Eu volto já já para comentar a resposta com você. Então, qual será a profissão desse especialista? Sim, Carlos Castilho é um jornalista pós-doutorado em comunicação e editor do site do Observatório de Imprensa. Perceba que para falar de um artigo de opinião, eu tenho que ter um profissional de autoridade para falar sobre o assunto, para dar o seu ponto de vista. Você consegue reconhecer uma notícia falsa? Quais os meios que você utiliza para confirmar essa notícia? Como não cair nos boatos da internet? O Senado Federal fez um infográfico com informações importantes para nos alertar sobre as notícias falsas. Veja, o que é um infográfico? É um texto, com animação que facilita a leitura para o leitor. Então aqui eu tenho ali um passo a passo de como não cair em notícias falsas. Desde quando ela parece bizarra, absurda. Você tem que ter um bom senso, claro, se a notícia é muito absurda, você vai procurar. Então aqui eu tenho um passo a passo de como verificar se as notícias são realmente verdadeiras e confiáveis. Artigo de opinião. A argumentação é o principal recurso retórico
utilizados nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Então, a argumentação é uma comprovação dos fatos. Além de informar, o autor, ele comprova, claro, fortalecendo a sua opinião. Geralmente, os artigos de opinião são vinculados nos meios de comunicação de massa e abordam temas da atualidade. Geralmente, temas polêmicos que vêm causando discussão na sociedade é discutido, sim, pelos especialistas nos artigos de opinião. Vamos, então, ao trecho. Todo o bate-boca em torno do fenômeno fake news, notícia falsa, pode acabar levando à mudança de um dos comportamentos mais arraigados na cultura jornalística, o de imediatismo, ou seja, da preocupação em ser o primeiro a publicar uma notícia. Pesquisadores do jornalismo, especialistas em comunicação e estrategistas políticos estão chegando à conclusão de que a correria pelo furo noticioso dificulta a checagem de dados, fatos e eventos, tanto nas redações online como entre editores independentes em blogs jornalísticos. Vamos então para a segunda atividade? Compare. Pode acabar levando à mudança e pode acabar levando à mudança. Perceba que nesse primeiro caso eu tenho a com crase, ou seja, é a junção da preposição que o verbo exige levar a algum lugar com o artigo feminino de a mudança. E eu tenho aqui o caso somente o artigo. Então, qual sentido pode ser produzido em cada uma das frases? Vamos verificar? Eu volto já comentando a resposta. Então, vamos comentar a resposta? Pode acabar levando a mudança a com crase, que a gente chama o acento grave. Neste caso, o uso da crase dá ao substantivo mudança um sentido de transformação. Então, levar a mudança, neste caso, significa transformar-se. No segundo caso, pode acabar levando a mudança, neste outro artigo a, sem a crase, dá ao termo regido, mudança, uma ideia de mobília, de você levar a mudança, levar os seus móveis de um local para o outro. A crase, então, aqui serve para a questão do duplo sentido. Vamos para a terceira atividade? Releia. Todo o debate, todo bate-boca em torno do fenômeno fake news, notícia falsa, pode acabar levando à mudança de um dos comportamentos mais arraigados na cultura jornalística. Qual o sentido da palavra arraigados? Letra B, releia.
A correria pelo furo noticioso dificulta a checagem de dados, fatos e eventos. Qual a causa dessa correria e quais podem ser essas consequências? Eu volto já comentando essas respostas com você. Então, pesquisou? Qual é o sentido da palavra arraigados? Vamos lá? Arraigados significa enraizados, fixados, estabelecidos. A correria existe porque os veículos de notícias querem ser os primeiros a noticiar. No entanto, o imediatismo pode levar às notícias falsas, incompletas ou mesmo prejudicar alguém. Continuando a nossa leitura. A solução seria reduzir o ritmo, gastar mais tempo na verificação e contextualização das informações, para evitar que o fenômeno das fake news, jargão americano, ou seja, uma expressão popular, fake news, assuma proporções catastróficas, comprometendo ainda mais a credibilidade da imprensa. O imediatismo e o empenho em publicar antes da concorrência sempre foram comportamentos entranhados na cultura jornalística tradicional. Dar um furo noticioso ainda é, em muitas redações, um atestado de qualidade profissional em um poderoso elemento de marketing publicitário. Mas a popularização da internet começou a mudar o contexto a partir do momento em que as empresas jornalísticas passaram a ter que concorrer com milhares de amadores responsáveis pela publicação de blogs ou com acesso a redes sociais. Vamos para a quarta atividade, então? Encontre no trecho um argumento utilizado pelo autor que justifica o imediatismo. Então, vamos ver aqui uma comprovação. O trecho: o imediatismo e o empenho em publicar antes da concorrência sempre foram comportamentos profundamente entranhados na cultura jornalística tradicional. Dar um furo noticioso ainda é, em muitas redações, um atestado de qualidade profissional e um poderoso elemento do marketing publicitário. Eu volto já já com a resposta para você.
Então, o aluno conseguiu encontrar o argumento utilizado pelo autor? Vamos lá? Dar um furo noticioso ainda é, em muitas redações, um estado de qualidade profissional e um poderoso elemento de marketing publicitário. Veja aqui que ele usou um fato para defender ali, para argumentar. Continuando a leitura. Como estão em quase todos os lugares, os smartphones dotados de câmeras, a concorrência se tornou desigual, salvo quando jornais e TVs competem entre si, usando material de amadores. Mas desde o ano passado, a maratona por um furo jornalístico tornou-se ainda mais complexa com a massificação das redes sociais virtuais, como o Facebook, mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo. E o surgimento das notícias falsas, meias-verdades ou informações descontextualizadas. A combinação entre a leviandade informativa e o imediatismo acabou assustando os donos de empresas de comunicação, porque as fake news abalavam a já desgastada confiança do público em jornais, revistas e telejornais. Os controladores de redes sociais também acabaram contaminados pelo temor de serem acusados de semear a discórdia e a desorientação informativa. Vamos para a atividade 5 em relação a esse trecho? Releia. A combinação entre leviandade informativa e imediatismo acabou assustando os donos de empresas de comunicação. Qual o sentido da palavra leviandade? Letra B. Releia o título, das fake news ao fenômeno slow news. De acordo com o que lemos, qual a relação estabelecida entre o título e o texto? Slow, lento, devagar. Eu volto já comentando essa resposta para você.
Então, o aluno pesquisou o sentido da palavra leviandade? Vamos lá? Leviandade significa falta de seriedade e, de acordo com o autor, a popularização dos meios digitais favoreceu a propagação de jornalistas amadores. De acordo com o autor, as notícias precisam passar por uma triagem, uma verificação antes de serem divulgadas. O processo que levará algum tempo, resultando em notícias divulgadas mais lentamente. Por isso esse nome, né? Slow News, notícias lentamente divulgadas, ou seja, apuradas antes de serem divulgadas. Vamos para a sugestão de atividade. Faça uma pesquisa com os familiares e amigos sobre notícias falsas que circulam nas redes sociais. Escolha alguma fake news para desmentir em um texto de opinião e compartilhe com sua turma. Seu texto deverá trazer argumentos contrários à disseminação de fake news. O que aprendemos? Que o artigo de opinião é um texto da esfera jornalística. As fake news são causadas por falta de seriedade de um canal informativo. Para evitá-las, precisamos buscar mais informações a respeito e verificar as fontes dos dados. A leitura completa de um texto é importantíssima para que não sejamos enganados. Nesse vídeo, nós falamos sobre o artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!